Aula de hoje sobre como usar o Google para captar o cliente ideal. Por que eu estou falando do cliente ideal? Porque eu vejo várias pessoas utilizando o Google falando: eu faço anúncio e não funciona. Eu faço anúncio e chega o cliente que não quer saber de nada. Eu faço anúncio, chega o cliente que quer saber de preço. Então a aula de hoje é exatamente para resolver esse tipo de coisa, tá? E aí, o que nós vamos oficialmente trabalhar na aula de hoje? Então, primeira coisa, como usar o Google para captar os clientes de forma passiva. Por que eu estou falando de forma passiva? Porque eu sei que muitos de vocês, na correria do dia a dia, não conseguem fazer uma prospecção, não conseguem ter um fluxo de vendas adequado. O ideal seria, né, que você tivesse ali a tua agenda organizada para a parte comercial, a tua agenda organizada para a parte administrativa e financeira e a tua agenda organizada para a parte técnica. Mas, na realidade, isso daí muitas vezes não encaixa. A não ser que você já esteja realmente numa fase em que conseguiu ajustar a empresa, que a empresa está organizada. Então, a ideia é que, colocando um pequeno investimento, você consiga ter clientes todos os dias chegando de forma passiva. Isso é, foi lá, startou a campanha, botou para funcionar, deixou rodando. Obviamente vai precisar ficar monitorando, mas ela vai ficar trabalhando lá de forma passiva. Vai ser uma prospecção passiva tua. Claro que é interessante a gente ter outras opções, mas esse vai ser um primeiro funil de vendas funcionando, uma primeira forma de captação de clientes, beleza? Segundo objetivo, ter clientes novos chegando todos os dias com baixo investimento. Por que com baixo investimento? Cara, dependendo da situação onde você está, dependendo da cidade que você está, dependendo das palavras que você vai utilizar, o motivo do anúncio, um clique, por exemplo, chega aí a R$3, R$2, R$5, dependendo da situação. Vamos falar sobre isso daí. Então, o que quer dizer? Dependendo da situação, se a campanha estiver bem ajustada, igual eu vou falar aqui, estiver bem organizada, tipo, com R$10 por dia você consegue ter pelo menos um contato de cliente. Então imagina, pô, Wagner, mais um contato de cliente por dia? Pô, imagina todo dia um cliente novo chegando. À medida que você vai trabalhando, pode ter mais. Então, organizando palavra-chave, organizando anúncio, pode ter muito mais ou pode não ter nada. Então a ideia aqui é que a gente organize isso daí. E aí, o porquê que eu falei pode não ter nada? Porque eu vou mostrar os principais erros que fazem você jogar dinheiro fora com anúncios, somente anúncios no Google. Então, quais são aqueles errinhos de quem tenta fazer sozinho, vai a louca fazer o anúncio, acaba cometendo e acaba indo lá investindo 200, 300, 400, 500 reais e não trazendo retorno nenhum, tá? A gente sempre tem que pensar o seguinte, do couro tem que sair a correia. Então, se eu investir 300, cara, tem que ter um resultado condizente. Eu tenho que ter um ROI, eu tenho que ter um retorno sobre esse investimento. Se eu investir 500, eu preciso ter um retorno. Então, é sempre isso que a gente vai metrificar. Então, a ideia é que a gente consiga trazer novos clientes, captar o teu cliente ideal, né? Não simplesmente captar cliente, mas o cliente mais alinhado para você com menor investimento. Beleza? Como eu sempre falo, né? Essa aula ela vai ser baseada no Radar dos 8 Pilares, que é a metodologia que a gente trabalha dentro da mentoria Viver de Segurança Eletrônica. Por que eu gosto de mostrar ele? Para te mostrar que nada funciona sozinho. Então, quando eu vou falar de anúncios, por exemplo, eu vou estar falando aqui de segmentar e captar cliente ideal, que é do pilar cliente. Estou falando de aquisição de cliente, custo de aquisição de cliente, que está lá no financeiro. Isso é, quanto mais barato esse cliente entrar para você, a tendência dele dar mais lucro. Né? Vamos lá, eu faço uma venda de R$500, um ticket médio de R$500 por cliente. Quanto mais barato eu captar esse cliente, quanto menor for meu custo para captar esse cliente, tendencialmente eu vou ter um lucro maior com ele. O que seria o custo de aquisição do cliente? É o quanto você investe para adquirir o cliente. E aqui pode ser na hora de ter um vendedor, na hora de fazer um anúncio, na hora de fazer um panfleto, na hora de fazer um outdoor. A gente sempre vai analisar a aquisição de cliente. Então, quando me fala assim, Wagner, vale a pena eu fazer folder? Eu vou falar, qual que é o custo? Quantos clientes vão retornar com isso daí? Quantos clientes vão trazer? Faz o cálculo de um para o outro e você vai chegar no custo de aquisição de cliente. Esse é um termo que poucos de vocês acabam tendo em mente, por quê?
E muitos trabalham só com indicação. Indicação, teoricamente, é custo zero. Mas em algum momento você vai ter que fazer uma captação e vai ter que investir para isso. Tá bom? Marca. Tornar referência para o cliente para ser escolhido. Vamos lá. Quando você faz um anúncio, você está brigando com concorrentes. Você vai estar aparecendo junto com outros anúncios. Então, o ideal é que você consiga aparecer da melhor forma possível, que o seu anúncio seja o mais relevante possível para o cliente, para que você se torne referência no meio de todos eles e ele possa te escolher de alguma forma. Como que eu vou me tornar referência? Eu vou mostrar na sequência dessa aula como você, através do anúncio, consegue competir com os concorrentes do anúncio e se tornar uma referência na cabeça do cliente na hora que ele estiver pesquisando ali no Google, beleza? E também a gente vai falar sobre vendas. No pilar vendas, a gente vai falar sobre o processo ideal de captação e funil de vendas online. Então eu vou mostrar como funciona esse funil de vendas, o que você precisa tomar cuidado na hora, desde a captação até o contato do cliente contigo. Beleza? Lembrando, dúvidas, tá? Podem botar no chat à medida que elas forem aparecendo, bota no chat, bota aí um entre parênteses, entre conchete, entre chaves, bota aí o dúvidas, que daí depois eu rolo e eu consigo ver rapidinho, tá? E aí não mistura a minha conversa com a troca de vocês aí no chat, tá bom? No final, então, eu respondo todas as dúvidas. Vamos lá. Falando propriamente da aula. Pô, vai, tu tá falando de como usar o Google para captar o cliente ideal. Por que o Google? Por que eu falo tanto no Google? Por que eu peço para vocês sempre começarem pelo Google? Quando for falar de anúncios, quando for falar de vendas de uma forma ativa, né? Uma ativa com anúncios, por que eu falo sempre pelo Google? Porque o Google, o cliente, teoricamente, ele está pronto para comprar. Quando o cara está lá no Google, ele está lá pesquisando. Segurança eletrônica em tal cidade. Monitoramento em tal cidade. Câmeras de segurança em tal cidade. Ele já está interessado. Diferente quando a gente vai trabalhar no Facebook ou Instagram. O cliente pode estar interessado, mas muito raramente ele vai lá no Facebook ou no Instagram pesquisar. Empresa de monitoramento em tal cidade. É muito raro. Pode acontecer? Pode. Até na última mentoria teve o aluno que falou, eu uso sempre o Facebook. Cara, mas é um em centenas. Tanto que trouxe um número aqui, que números do Google. 91,4% das pesquisas são feitas nas ferramentas do Google. Por que nas ferramentas? Porque não existe só o Google Busca. Também existem algumas buscas que são feitas no YouTube. Beleza? 93% dos clientes pesquisam antes de comprar. Então, se o cliente está pesquisando, o ideal é que você apareça para ele. Se ele está pesquisando monitoramento na cidade tal, o ideal é que você apareça para ele. Se ele está pesquisando segurança eletrônica, sistema de segurança na cidade tal, o ideal é que você apareça para ele. Vamos lá, quase 92% das pesquisas estão no Google. 93% pesquisam antes de comprar. E aqui vem a questão dos tornar referência e conseguir ficar relevante. 31,7% afirmaram, né, nessa pesquisa do próprio Google, e clica no primeiro resultado da lista. Então, quanto mais no topo você tiver, quanto mais em cima você tiver, mais chance de receber um clique, consequentemente, mais chance de conseguir conversar com esse cliente, tá? Pô, Wagner, mas será que o Google é tão poderoso assim? Será que a gente consegue usar ele como fonte de venda, usar ele como captação de clientes? O que eu fiz aqui? Eu parei alguns minutinhos antes da aula, fui lá no planejador de palavra-chave do Google, que é uma ferramenta do próprio Google, para a gente entender o volume de pesquisa. E eu peguei aqui, aleatório assim, tá, galera, da minha cabeça. Poderia ter usado um monte de outras palavras aqui. Mas peguei alguns termos que eu acho interessante, tipo alarme monitorado. Por mês, Brasil, em torno de 10 mil pesquisas só com esse termo. Controle de acesso, entre 1.000 e 10 mil pesquisas por mês, só com esse termo. Câmera de segurança, entre 100 mil e 1 milhão de pesquisas. Então imagina, por mês é pesquisado entre 100 mil e 1 milhão. Pô, é um número bem grande, bem extenso, né? Uma margem de erro muito grande.
Mas mesmo assim a gente tem um número bem grande de pesquisas. Empresa de segurança, novamente, 10 mil a 100 mil. Então assim, a quantidade de pesquisas no Google é muito grande. E aí tu pega assim, Wagner, mas será que na minha cidade é? Tu pode entrar lá no planejador de palavras-chave, tá? Depois eu vou te mostrar como ver isso daí. Pode entrar lá no planejador, fazer pesquisa. Pesquisar todos os termos que você acha relevante para o teu negócio. Aqui poderia ter, por exemplo, cerca elétrica, alarme, sistema de câmeras e por aí vai. Poderia estar colocando um monte de coisa, o nome da tua empresa. Poderia estar colocando várias coisas para identificar quais são os mais pesquisados na tua região, tá bom? Então, assim, existe sim um volume muito grande. Isso daí acaba abrindo a oportunidade de você fazer bons negócios com baixo investimento, ok? Eu falei que 91,4% das pesquisas são feitas nas ferramentas do Google. Porém, nessa aula eu vou falar especificamente rede de pesquisa, que é onde o cara vai lá no campo de pesquisa e vai colocar o termo lá que ele quer pesquisar. Por que eu vou falar sobre a rede de pesquisa? Porque é onde a gente tem o maior controle e também é onde a gente deve começar. A gente consegue anunciar, por exemplo, no YouTube? Consegue. A gente consegue fazer um anúncio de display para, por exemplo, o cara entrou no teu site, depois ele foi num outro site comprar alguma coisa e teu anúncio aparecer lá também? O anúncio é marketing? Dá de fazer? Dá de fazer. Porém, isso são ações um pouco mais avançadas. Nesse momento eu vou tratar rede de pesquisa, que é o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente tem que deixar funcionando dentro das campanhas, beleza? E aí, como que eu vou captar o cliente ideal? Como que eu vou filtrar? Como que eu vou fazer com que somente os clientes ideais cheguem a mim? Como que eu vou fazer para que o cliente que chegue, ele realmente está interessado no meu produto? Ele realmente está interessado numa solução mais completa? Não está interessado só em preço? Não está interessado só em ver quanto custa o equipamento? Como que eu vou fazer isso daí? Como que eu vou fazer para o cliente da minha cidade ou um cliente que eu consigo atender chegar até mim? Isso é importante, tá? É de extrema importância. Porque eu fico direto zapeando e tal, e muitas vezes eu vejo assim, anúncios aparecendo de empresas que nem atendem na cidade que está aparecendo. Por exemplo, há um ano e meio atrás eu fiz uma série de palestras e aí um dos assuntos que eu falava era sobre o Google. E quando eu chegava na cidade, eu fiz em 9 cidades diferentes, lá do Mato Grosso e Pará. E quando eu chegava na cidade, a primeira coisa que eu fazia era entrar na rede de pesquisa do Google, numa aba anônima, para não pegar meu histórico de navegação, pesquisava segurança eletrônica em Parará, botava o nome da cidade. O que muitas vezes me surpreendia era não aparecia ninguém da cidade aparecia, isso é dinheiro deixado na mesa, porém apareciam de empresas que muitas vezes nem atendiam naquela cidade. Então o erro ali acabava acontecendo dos dois lados, né? Então o erro acabava acontecendo dos dois lados. Acontecia do lado do cara da cidade que não anunciava e acontecia do lado do outro cara que estava gastando dinheiro e poderia receber um clique, poderia pagar por isso daqui numa cidade onde sequer ele vai conseguir atender. Tá entendendo como os dois lados são importantes de a gente segmentar, de a gente conseguir entender? Então, não é simplesmente eu fazer anúncio. Eu tenho que fazer anúncio, mas aparecer para a pessoa certa e no lugar certo. Não simplesmente vou fazer o anúncio. Ok, vai gastar dinheiro, vai fora, vai funcionar. Quais são as principais segmentações que a gente consegue fazer na rede de pesquisa? Quais são elas? A gente consegue segmentar de forma geral aqui, tá? Existem outras subsegmentações que a gente consegue fazer, mas de forma geral. Palavra-chave. Então, segmentar pelo que o cara está pesquisando e como o cara está pesquisando. Então, a forma com que eu coloco a palavra-chave pode ser um filtro. Vou falar sobre isso daí nessa aula. Demográfico. Então, eu consigo pegar aqui local, sexo, idade, renda.
consigo me basear nessa informação. Vou falar sobre isso daqui mais nessa aula, principalmente a questão da renda, tá? Vou adentrar nesse assunto da renda para deixar bem claro o negócio aqui. Tópicos de interesse. Então, por exemplo, eu consigo botar lá pessoas que têm interesse em jardinagem, pessoas que têm interesse em parará, pessoas que viajam frequentemente, pessoas que... Então, existem alguns tópicos, alguns interesses que já estão mapeados lá no Google, que eu também posso utilizar como filtro. E esse filtro, ele pode ser um deles, por exemplo, eu quero filtrar só por palavra-chave. O cara colocou a palavra-chave, eu quero aparecer. Ok? Ok. Mas eu posso fazer subfiltros. Cara, colocou a palavra-chave, mas eu só vou aparecer se ele estiver no local XYZ. Ou se ele tiver a idade tanto até tanto. Ou se a renda for de tanto até tanto. Ou se ele tiver o interesse. Então eu junto para criar filtros. E eu também consigo colocar filtros de canais. Então quando eu anuncio, por exemplo, no YouTube, eu consigo dizer, eu só quero aparecer para o cara que normalmente assiste algum conteúdo nesse canal ou canais similares a esse daí. Então posso também trabalhar. O que a gente vai essencialmente trabalhar hoje aqui? Palavra-chave e demográfico. Por quê? E tópicos de interesse, um pouquinho mais avançado, funciona um pouco mais no remarketing. Canais, mais para quando a gente estiver anunciando no YouTube. Tópicos de interesse, também interessante quando a gente estiver anunciando no YouTube. Então, são filtros que não fazem tanto sentido no momento da pesquisa. Mas o porquê que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque quando você for fazer o filtro lá, o filtro de segmentação na tua campanha, eles vão aparecer. Então, tu pode saber, cara, nesse momento eu vou deixar eles de lado. Nesse momento eu não preciso me preocupar com eles. Lá na frente, quando chegar a hora certa, eu vou te mostrar como utilizar. Mas nesse momento, as primeiras campanhas, enquanto a gente não tiver um volume de pesquisa, a gente pode deixar ele de lado. Tá bom? Alguma dúvida até aí, galera? Enquanto eu tomo um golinho d'água? Deixa eu só pegar uma outra água aqui, que essa água aqui eu acho que está 2 dias aqui na minha mesa. Só um pouquinho. Nenhuma dúvida? Então vamos em frente. Com um golinho d'água. Então tá. Vamos falar sobre segmentação de palavra-chave. O que normalmente a gente deve ou não utilizar. Primeiro, o que não utilizar. Atentem muito a isso daqui, tá? Quando eu analiso campanhas de alunos, eu vejo esse primeiro erro aqui do não usar é o que eu mais vejo. Termos técnicos incluídos na pesquisa. Por exemplo, CFTV. Uma das palavras que eu vejo muito normal. O cara inclui a palavra CFTV entre as palavras-chave de pesquisa dele. Porém, me responda aí no chat. Quem pesquisa o termo CFTV na internet? Quem pesquisa, normalmente, quem vai pesquisar o termo circuito fechado de TV? Quem vai pesquisar servidor NAS? Quem vai pesquisar esses termos mais técnicos? Alessandro, somente técnicos. Ou, muito provavelmente técnico. O cliente final, ele pode pesquisar CFTV? Pode. Mas qual a probabilidade? Bem menor. Menor, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com esses termos. Outra coisa, marca e modelo de equipamento. Pô, Wagner, mas vamos lá. Eu trabalho com a marca X. Eu trabalho com Intobras. Eu trabalho com Hikvision. Eu trabalho com JFL. Não seria o ideal eu colocar essa marca, colocar essa palavra nas minhas pesquisas, porque daí eu vou aparecer? Pode ser.
Pode ser, tem lógica. Eu por muito tempo eu fiz isso daí, muito tempo eu testei. Só que onde que acontece o grande erro disso daqui? Na concorrência, na competição. Porque tu imagina, quando tu coloca a marca, existe uma grande tendência do próprio fabricante também estar anunciando a marca dele. E aí, se o fabricante está anunciando essa marca, ele está colocando um valor em cima. E os anúncios, eles aparecem por leilão. Então, quando você faz o anúncio, você vai dizer lá quanto você está disposto a pagar por clique, quanto você está disposto a pagar por conversão, quanto está disposto a pagar para ficar no topo da página. Tanto que lá no planejador ele até diz mais ou menos qual seria o valor para ficar no topo da página. E você vai configurar isso daí. Então a chance de você trazer esse cliente para você é muito pequena. Outro problema, colocando modelo. Cara, quem é que pesquisa modelo? Responda no chat aí. Quem pesquisa modelo? DVR, marca tal, nem marca, DVR, modelo tal. MHDX, não sei o que lá. DVR, parará, parará. NVR, parará, parará. Quem pesquisa? Vocês acham que pesquisa esse tipo de coisa? Quem conhece do assunto? Também. Mas tem uma pegadinha aqui, Anderson. Não só quem conhece. Também aquele desgramado daquele cliente que recebeu um orçamento de alguém que não conhece a nossa metodologia, que recebeu um orçamento que todo mundo, isso aí, que todo mundo entrega com lista de preço e vai para a internet pesquisar. Então ele pega lá modelo de HD, ele pega o modelo da câmera, ele pega o modelo de DVR e ele vai pesquisar. Tu acha que realmente ele está interessado em pagar pagar um valor condizente com o que você vai cobrar? É muito difícil. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer do cara ter feito um orçamento com pica-fio. O cara entregou lista de material. Ele pegou o material, pesquisou, te achou, te conheceu, entendeu a tua proposta, entendeu o teu projeto e fechou contigo? Pode acontecer, claro que pode. Mas qual a probabilidade disso daí acontecer? É bem menor. Então, nesse primeiro momento, galera, a gente não pode jogar grana fora. A gente tem que anunciar com o que dá certo. E, cara, isso daqui dá certo. Eu posso até ter pouco clique. Eu posso ter pouco contato do cliente. Mas os contatos que eu tiver, eu vou converter. Os contatos que eu tiver vão ser bons. Quando a gente chega num momento em que a gente está mais tranquilo, a gente pode investir em algumas coisas mais extravagantes. Eu posso investir em palavras-chave que eu sei que vou ter que filtrar mais. Posso investir em termos que eu sei que vai ser mais difícil esse cliente trazer. Só que eu também vou investir menos. Então eu vou ter uma estratégia diferente. Agora, para vocês, nesse momento de vida, eu entendo que o ideal é tentar acertar o mais na mosca possível. E mesmo assim não vai ser possível. Então a gente precisa filtrar o máximo. Outra coisa, outro erro, existem vários, tá? Mas peguei os 3 aqui que eu entendo ser o mais relevante. Botar palavras ou frase, né? Quando eu falo palavra-chave aqui, botar frase com baixo índice de pesquisa. Por exemplo, Wagner, eu não consigo vender contrato de manutenção de CFTV pelo Google, não consigo vender na internet. Aí eu vou ver o anúncio, tá lá. Contrato de manutenção de CFTV, contrato de manutenção de alarme. O cliente não pesquisa isso daí. Não pesquisa. Contrato de manutenção condominial. Muito difícil. Tu até pode aparecer? Pode, mas é muito difícil. Como que tu vai descobrir isso daí? Vai lá no planejador. Olha lá no planejador. Pô, eu acho que tal palavra pode ser pesquisada. Verifica. Verifica se na tua cidade aparece. Eu, quando comecei, e depois eu sempre fui ajustando, eu fazia isso, ia lá, pesquisava, e aí, funciona ou não funciona? E testava, quebrava a cabeça. Quando eu montei o treinamento de marketing, que está lá dentro da mentoria, eu peguei todos os termos que eu acho que eu entendi,
que poderiam ter pesquisas e todas as variações, coloquei no planejador, testei, entendi os que faziam mais sentido ou menos sentido e botei para rodar. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a rodar mais de 500, um anúncio, né, com mais de 700 palavras para testar. Deixei rodando por um tempo para ver o que as pessoas pesquisavam. Então eu colocava assim, por exemplo, manutenção de controle de acesso, instalação de controle de acesso, conserto de controle de acesso, reparo de controle de acesso, entendeu? Ia colocando todas as variações possíveis de todas as soluções. Alarme, FTV, alarme de incêndio, cerca elétrica. Eu fui colocando, deu mais de 700, não lembro exatamente quantas deram. Deixei um bom tempo rodando. Até chegar nas, acho que 50 e poucas, que foram as que mais deram resultado. E essas são as que normalmente eu acabo replicando, passando para quem é aluno, falando, ó, cara, começa por essas daqui, porque normalmente essas daqui dão bom. Ou essas daqui são o primeiro caminho, e depois você vai ajustando a partir disso daí. Tá? Então, entender que nem toda palavra-chave a gente consegue chegar lá, é um ponto. Wagner, mas como que eu vendo então um contrato de manutenção direto pelo Google? Provavelmente não vai conseguir vender direto. É algo que o cliente não está nem ligado, ele nem pesquisa. Mas ele vai pesquisar, por exemplo, manutenção de câmeras, manutenção de alarme. Ele vai pesquisar outros termos, e aí quando ele entrar em contato com você, quando você fizer a proposta, quando você fizer o projeto para ele, aí sim você vai encaixar a parte do contrato. Mas não diretamente na campanha. Provavelmente isso não vai rolar. Bom? E agora? 3 situações de o que utilizar. Acabei de falar, vou começar até de baixo para cima aqui. Os termos. Cara, vai lá no planejador, pesquisa. Começa a quebrar a cabeça. Pô, a gente pode pesquisar. Para quem é aluno, me pede. Na realidade, está lá dentro do treinamento de marketing, né? Mas se for o caso, pede a lista atualizada. Tem lá a relação das principais palavras que funcionaram para mim, na minha realidade, na minha cidade. Vão funcionar para ti? Não quero dizer que vai funcionar. Só que já é um caminho de partida, para pelo menos tem essa lógica aqui para eu tomar. Então eu posso testar assim, posso testar assado. Posso colocar conserto, manutenção, instalação, reparo, todas as coisas que são ligadas numa mesma palavra para testar. Pode ser que na minha região pesquisem de um jeito e na tua região pesquisem de outro. Mas faz sentido a gente olhar, tá bom? Então o planejador, ele faz todo sentido porque ele já vai te dar uma ideia do que é mais utilizado e do que é menos utilizado. Outro ponto importante, a tua marca, o nome da tua empresa. Extremamente importante você ter isso daí em um anúncio. Inclusive o ideal seria ter uma campanha separada só para isso daí. Tipo, uma campanha rodando só com os nomes referentes à tua empresa e uma outra campanha rodando com os termos de pesquisa específicos. Por quê? Porque daí essa com o nome da tua empresa tu pode direcionar para uma aba institucional, por exemplo, uma aba de contato direto contigo, com o botão de WhatsApp e tal. E a outra pesquisa de termos, por exemplo, manutenção, câmeras, alarme e tudo mais, e para uma outra página onde realmente vai falar mais da solução. Então, botar tua marca é essencial. Pô, tu imagina, o cara vai lá e bota o nome da tua empresa, tipo o Roberto está aí, ó, FJR Telecom, e não aparece. Pô, tu vai aparecer se tu tiver um site, tu vai aparecer se tu tiver um Google Meu Negócio, vai. Só que tu vai aparecer mais para baixo, vai aparecer no Google Meu Negócio. Só que, como tem o termo, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, telecom, cara, todo mundo que está anunciando alguma palavra relativa a telecom, pode ser que apareça na tua frente. Ele nem precisa colocar o FJR Telecom para aparecer. Ele não precisa incluir nas palavras de pesquisa dele, mas o próprio Google vai associar. Ele vai mostrar outras empresas que esse cara está procurando de telecom. Eu vou mostrar essa empresa de TI que está fazendo anúncio aqui. Entendeu? Então, cara, institucional indispensável para tu aparecer. Qual que é o legal da campanha institucional? Ela gasta muito pouco dinheiro. Porque o Google só te cobra quando toma clique. Se você não toma clique,
você não gasta. Então, por exemplo, a campanha que eu tenho da minha empresa, eu acho que gasta tipo R$ 15 por mês, nem R$ 20 por mês. Porque eventualmente quando tem uma pesquisa e aí toma clique que ele vai gastar. Então é um valor tão baixinho, não tem por que não ter. Beleza? Outra coisa, termos de pesquisa que o cliente usa. Começa a observar como que o teu cliente fala sobre a tua solução. Ele não fala só câmera, ele fala câmara, por exemplo. Ou eu vou anunciar com um termo errado? Por que não? Isso gerar venda? Tem problema? Não. Porque você só vai aparecer com a palavra errada quando o cliente pesquisar com a palavra errada. E aí vai aparecer o teu anúncio, e aí o cliente clica ou não, e você vai pagar na hora do clique. Pô, Wagner, mas o cliente é um ignorante, não sabe escrever. Pô, mas a gente também não sabe escrever uma porrada de coisa. Também escreve errado. Um dos exemplos que eu sempre falo sobre isso daqui, o assunto é velho, tá? Mas há muitos anos atrás uma empresa vendia Sky, né? Vendia TV por assinatura. Eu fazia várias vendas com a palavra errada. Sky é S-K-Y. Eu botava S-K-A-I, S-K-A-Y e vendia. Várias vezes eu vendi. Na palavra Sky certinha, eu perdi a concorrência para o próprio site da Sky. Mas na palavra errada eles não anunciavam e aí eu acabava vendendo. Então é uma estratégia para tu entender. Ah, Wagner, preciso colocar sempre a palavra errada? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é observar como o teu cliente fala para aí sim você utilizar os termos. Novamente, eu estou fazendo essa aula para o Brasil inteiro e até mundo, né? Eu tenho vários alunos de língua portuguesa, Namíbia, Moçambique, Angola, mesma situação. Termos que eles vão usar lá que a gente não vai usar aqui, ou mais recorrente. Pega um mineiro, pega um nordestino, pega um carioca, pega um paulista, pega alguém do sul. Existem algumas formas de falar, algumas formas de escrever, ele pode por algum termo específico desse daí. E aí tu tem que ficar ligado com esse ponto. Bom? Ainda sobre palavras-chave, tá? Sempre que você faz as palavras-chave, você vai definir quais você vai utilizar. Então, você vai incluir uma relação de palavras que você quer utilizar. Porém, o que o Google vai fazer? O Google ele vai tentar te entregar para um monte de coisa. Então, por exemplo, ele viu lá que eu tenho a palavra segurança eletrônica. Ele entende que você está vendendo algo relativo à segurança. Ele entende, ele tira as conclusões dele. E aí, tem um cara pesquisando sobre emprego de segurança. O Google tende a linkar essas coisas e falar: será que esse daqui não tem a ver com isso daqui? Vamos conectar os dois. Até aí, tudo bem. Só que quando ele conecta e o cara foi lá e pesquisou emprego de segurança, apareceu uma empresa de segurança eletrônica, ele fala: por que não? Eu vou clicar e vou ver o que essa empresa faz. Ele vai lá e clica no teu anúncio. Você paga o clique. Ele cai na tua página falando sobre CFTV, falando sobre alarme, falando sobre controle de acesso institucional da tua empresa e não tem nada a ver. Eles não trabalham com segurança humana. Ou ele fica rodando no teu site, não tem onde mandar currículo. Vai embora. Só que você pagou o anúncio. O que eu gosto de fazer? Quando você vai botar as palavras-chave, tem a opção de negativar, de você já falar, essas daqui eu não quero aparecer. Mas eu não quero. Então existem vários termos que você vai ao longo do tempo começar a ver que vão ser comuns. Tem vários, tá? Assim, a última vez que eu vi na campanha da Active, eu acho que tinha quase 10 mil palavras negativadas, para você ter uma ideia. Era quase 10 mil. A gente negativa tudo que vai aparecendo. A gente vai vendo, o cara pesquisou, a gente apareceu, opa, não quero, negativo. E aí tem como fazer, como arrumar,
como instalar. São termos que automaticamente tu entende que o cara quer fazer sozinho. É o faça você mesmo. Como instalar uma câmera, como instalar um alarme, como programar um alarme, como programar não sei o que lá, como acessar a câmera pelo celular, como acessar a câmera da empresa, sacou? O como, principalmente, é de ação. O cara tá buscando como fazer aquele troço lá. Então, já sai negativando tudo que tu imagina, tipo, como fazer, como arrumar, como instalar, como configurar, como acessar. Já vai colocando tudo que faz sentido na tua cabeça, já negativa tudo. Câmera ao vivo. Eu percebi das campanhas que eu já analisei, não só minha, mas de alunos, eu já percebi que câmera ao vivo é muito frequente aparecer nos termos de pesquisa. Por quê? Porque o cara quer ver como que está o movimento numa rua, como é que está o movimento na praia, como é que está na estrada, como é que está na frente do mercado, e ele bota lá, câmera ao vivo na cidade tal. Câmera ao vivo em Parará. E aí, o Google olha, câmera, esse cara aqui vende câmera, vou linkar os dois, vai que faz sentido. E aí, novamente, o caboclo vai lá, vai clicar e tu vai aparecer. Só vou fazer aspas aqui. Existem situações onde é interessante. Vamos supor que tu foi lá e colocou uma câmera na frente da tua loja e tu quer que as pessoas acessem para daí tu pegar algum cadastro deles e aí entrar em contato com eles para fazer uma venda. Se essa for a estratégia, ok. A grande maioria não vai ser. Tudo relacionado ao emprego também. Então, emprego, vaga, todos esses currículo, enviar currículo, negativa tudo. A não ser que tu queira realmente ter uma escada. É um dos maiores, da minha empresa, é um dos maiores volumes de palavra negativada e de pesquisa que a gente acaba identificando é emprego, tá? Muita gente pesquisando, principalmente como a nossa área, ela mescla com a vigilância humana, né? Então, muitas vezes tem o cara pesquisando o emprego de vigilante, pesquisando o emprego de segurança, e tudo isso daí vai ficar conectado, tá bom? Outra, pesquisas com marca e modelo. Novamente, por quê? Pô, vai, não é interessante eu aparecer se o cara está pesquisando pela marca e o modelo de um equipamento? Pode ser. Eu não gosto de aparecer. Porque normalmente numa situação dessa o cara já vai estar pesquisando para fazer uma pesquisa de preço. Então eu prefiro negativar. Mas eu tenho alunos que preferem deixar, principalmente marca. Modelo nem tanto, mas marca. O câmera, tananã. Alarme, tananã. Porque, eu sou revenda, então eu vou aparecer e pode ser que ele entre em contato comigo e compre. Tem que ver se vai fazer sentido. Aí é testar. Verificar quantas pesquisas estão vindo, dessas pesquisas, quantas realmente estão se tornando venda. Mesma coisa, uma palavra assim que é o negativo. Câmera Wi-Fi. Eu entendo que normalmente o cara que está pesquisando por isso daí, ele tende a querer o equipamento. Mas ele quer uma instalação Wi-Fi na casa dele. Ok, não é o meu perfil, pode ser o teu perfil de cliente. Como ele não está no meu espectro de cliente ideal, eu prefiro negativar. Para mim não faz sentido. Gente, como eu falei, tem uma porrada de palavra-chave. E aí aqui vai vir nome de aplicativo, site específico. Aqui entra até esses sites de câmera privê e coisa nada. Até isso aparece. Então, tem que ficar ligado para ir negativando tudo que vai aparecendo que não faz sentido. Por quê? Tu vai tomar clique e tu vai pagar. E aí, quando tu olha no final do mês, 20% dos cliques que tu tomou, palavras que tu não vai conseguir vender, então é melhor a gente negativar de cara. Beleza? Às vezes não é nem a questão de escrita errada, acaba escrevendo rápido e até mesmo o corretor altera algumas palavras parecidas. Né? Pô, pode acontecer também. Pode acontecer também do corretor ajustar, só que normalmente aí vai ser é difícil ser uma correção assim parecida, né? Mas pode acontecer.
É o corretor que erra, né? Tá bom? Então, palavra-chave, a princípio, é isso daí. Demográfico. Demográfico. Vamos lá para a nossa ferramenta de modelo de negócio, onde a primeira coisa que a gente faz é segmento de mercado, é definir cliente. É entender quem é o teu cliente. Então, quem que é o teu cliente? Ele é uma residência? Ele é um condomínio? Ele é uma indústria? Ele é um mercado? Tem que definir isso daí. A partir do momento que a gente definiu isso daí, quando a gente vai para o anúncio, a gente precisa segmentar um pouquinho mais. Por quê? Eu não consigo colocar lá no anúncio que eu quero condomínios, eu quero residência, eu quero comércio. Então a gente vai segmentar de algumas outras formas, que são as opções que a gente tem. Que é local, sexo, idade e renda. Vamos lá. Local. Totalmente indispensável. O que eu comentei no começo. Pô, já vi anúncio, cara de fora da minha cidade, que não atende aqui, que não tem unidade, aparecendo quando faço uma pesquisa específica. Não só no nosso segmento, tá? Qualquer segmento. Colocar lá lavanderia. Pô, aparece o cara lá do PQP. Vai rolar. E aí, em algum momento, ele vai tomar um clique e ele vai estar pagando por um negócio que não tem nada a ver. Então, a localidade é muito importante. E esse é um filtro que nós fazemos aqui de uma forma muito atenta. Por quê? Vamos lá. Onde normalmente estão os meus clientes? Qual o bairro na cidade que está o cliente? Consegue filtrar. Pô, o meu perfil de cliente normalmente está nesses bairros aqui. Beleza. Vai lá e filtra e coloca para aparecer só nesses bairros. Né? Pina lá uma região e ó, eu quero aparecer a partir daqui tantos km. Eu abri hoje a campanha ali de uma das minhas empresas, ele tem, eu acho que uns 15 pinos assim, um no ladinho do outro para compor os bairros que a gente quer. Ah, tem a zona industrial. Pô, tem um monte de bairro aqui no centro e tem um outro pino lá separado, pegando só a zona industrial, porque é um outro bairro que é interessante para gente. E acabamos eliminando os bairros que a gente não atua. Acabamos eliminando, por exemplo, mais a periferia. Pô, Var, tem que eliminar a periferia? Não, mas não é o meu cliente ideal. Não é o segmento de mercado. E eu atendo. Pode ser que seja o teu. Então tem que ficar ligado onde que você atende, qual que é o bairro que tem mais movimento. Pô, cidade muito grande. Mesma situação. Pega um São Paulo, pega um Rio, pega um Curitiba, pega Belo Horizonte. Cara, filtra pela região que normalmente você atende. Porque também não adianta o teu anúncio começar a aparecer longe na tua cidade, onde vai ter um custo gigante de deslocamento e a conta não vai fechar. Então, pode depois abrir, sim, mas num primeiro momento faz um pouco mais fechado. Vai ter menos clique, vai ter menos pesquisas, mas pelo menos essas pesquisas vão te dar mais retorno. E aí, tá tudo certinho. Bom, renda. Vou pular aqui, depois eu volto para a sexualidade. Renda. Renda é algo que no Google Brasil tende a não funcionar. Aí eu já vi os próprios especialistas do Google falando, cara, a gente tem uma análise, mas não é precisa. Então, não é o ideal filtrar. Eu, por exemplo, deixo todas as opções de renda, que você tem lá 10% maiores médias de salários, 50% menor, e não sei o que lá, tem 6 ou 7 segmentações de renda. Eu deixo todas. Eu deixo todas, porque eles mesmos falam que o Brasil tende a não funcionar bem isso dali. Por que eu falo isso daqui? Ah, eu vou colocar para aparecer só para os 10 maiores rendas, né? Percentual de maior renda. Mas aí vai estar errado. Bobear aquilo ali pode ser que não seja. Bobear pode ser que o cara de maior renda esteja em outro lugar, porque o Google não conseguiu identificar. Como que normalmente ele vai identificar isso daí? Com informações do que o cara acessa, o cara vê. Se essa informação não for relevante, ele não vai conseguir. Tá bom? Então, renda, eu até deixei em amarelo aqui, que é algo que deixa quieto. Deixa todas as segmentações liberadas lá, não filtra nada. Sexo. Se fizer sentido para você. Ou Wagner, normalmente
80% dos meus clientes são homens, 80% dos meus clientes são mulheres. Faz sentido eu segmentar? Faz. Testa. Cria uma campanha só para homem, cria uma campanha só para mulher e vê o resultado que ela gera. No meu caso, não filtro nada. Eu deixo liberado os dois. Porque tem uma mescla ali que não é suficiente para eu filtrar. Isso falando da Active. Falando da empresa Active. Agora vamos falar Wagner Camilo, empresa de treinamento. Eu filtro por sexo. Por quê? Porque 95, 98% do meu público é homem. Existem mulheres aqui? Sim. Né? Tá aí, a Regiane tá aí. Tem várias alunas, que são as compradoras, que inclusive foram as pessoas que tomaram a decisão de compra. Mas normalmente quando eu faço anúncio, eu não filtro, eu filtro para não aparecer. Mas mesmo assim, acaba aparecendo alguma coisinha. Ou vem pelo orgânico. Não tem que entender se faz sentido filtrar ou não. Agora, idade normalmente é interessante filtrar. Principalmente abaixo de 24. Um dos filtros lá é idade, daí tem 18 a 24, 25 a 35, 35 a 45, 45 a 55, 55 a 65, 65 mais. Ou qual que é o perfil de cliente? Vai lá e dá uma filtrada. Dá uma barrada em quem você acha que não atende. Por exemplo, eu barro abaixo de 24. Eu barro abaixo de 25 ali. 18 a 24. Eu corto. Pô, Wagner, mas pode ter cliente ali? Pode. Mas a chance, no meu caso, é menor. Então eu prefiro tirar. Prefiro investir onde eu tenho certeza vai funcionar. Como que eu posso saber? Como que eu posso fazer? Cara, quando você tiver verba para testar, comece a testar. Faz o anúncio 18 a 25, outro anúncio 25 a 35, outro, e vê qual está dando mais resultado no final. Só que isso demanda investimento, demanda tempo. Então, os testes que eu já fiz, falei, cara, não vale a pena isso daqui, não vale a pena isso daqui. Idade abaixo de 24, eu corto fora. No caso da empresa de instalação, o público ideal está ali entre 35 e 45. Pô, Wagner, mas tem o síndico que é um senhorzinho de mais de 65 anos. Tem também. E tem dentro da segmentação de idade, tem o desconhecido. O Google não conseguiu identificar, não tem informação de lugar nenhum. O cara não tem conta de Google, não tem a data de aniversário lá. Tem o desconhecido, eu deixo o desconhecido. Vamos ver o que dá. Show? O Diego falou ali, né? Tava falando da localização, né? Eu uso de 3 a 4 km. Eventualmente pode ser até menor. CEP de 3 a 4 km. Eventualmente pode ser até menor. Eu já cheguei a fazer anúncio focado numa região específica. Por exemplo, ia ter um evento de empresas, né? Uma feira de empresas. Eu criei uma campanha, pinei em cima do centro de convenções e deixei o mínimo ali, que acho que era, na época acho que era 1 quilômetro. Deixei o mínimo setado para ter anúncios aparecendo ali. Aí no caso, Facebook, Instagram e alguma coisa de Google também. Para se o cara pesquisasse algumas palavras específicas que estava naquela região ou passou pelaquela região, eu conseguia pegar. Então vai depender da tua estratégia. Tá? Posso segmentar só por cidade? Pode também. Se você atende a cidade inteira, deixa a segmentação para a cidade inteira. Não tem. Show? Falar de funil de contato agora. O que seria esse funil de contato? Quando a gente cria qualquer anúncio ou mesmo qualquer campanha de marketing, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas chegando no topo do funil e uma quantidade menor chegando lá embaixo. Resumo: cada pessoa que faz contato com a gente, que está lá em cima do funil, está entrando no funil, apenas
uma quantidade menor é que acaba aprovando o orçamento, correto? Não aprova 100% dos orçamentos. Sempre tem um filtro, sempre tem um funil. E aqui nos anúncios também a gente tem esse funil. Como é que funciona esse funil de conteúdo aqui? Vamos lá. Essencialmente, dessa forma. O cara vai pesquisar por uma palavra-chave. Você vai aparecer aqui no número 2, você vai aparecer um anúncio. Esse anúncio precisa estar alinhado. Eu vou falar depois um pouquinho de anúncio. O anúncio está alinhado, o cara clicou, vai para o teu site. Ou vai para uma landing page específica. Ou aqui já poderia até mesmo ir para o teu contato no WhatsApp. Também poderia ser. Mas você vai botar a palavra-chave. Né? A gente vai ter um filtro ali na palavra-chave de demográfico, o filtro da própria palavra-chave. Ele vai chegar no anúncio. Algumas pessoas vão ser filtradas e vão chegar no anúncio. Essas pessoas chegarem no anúncio, uma quantidade menor das que chegaram vão chegar em contato no teu site, que seria o ideal. Dessas, vão lá, vão ficar rodando no teu site e algumas vão tomar uma ação. Como, por exemplo, ir lá no campo de contato, ir lá no Saiba Mais, ir lá no contato do teu WhatsApp. E dessas, algumas vão iniciar processo de vendas ou não. E aí aqui a gente teria um outro processo. Por que algumas? Porque tem gente que vai te mandar mensagem lá no WhatsApp e não vai te responder. Vai ter gente que vai mandar lá o e-mail e depois tu vai responder ela não vai entrar em contato. Tem gente que vai ligar no telefone, tu vai atender, ela vai desligar. Por aí vai. Então a gente tem que entender isso daqui. E o porquê que eu estou falando isso daqui? Porque o segundo passo é o anúncio. Então eu posso escolher as melhores palavras-chave, posso segmentar da melhor forma possível. Mas eu preciso ter um anúncio que seja condizente também, que esteja alinhado. Peguei na hora ali um da empresa, tá? Entrei ali na minha campanha do Google para ver. Quando você monta o anúncio, você vai ter várias coisas para colocar nele. Por exemplo, título. Você consegue colocar até 15 títulos. Aqui está um dos grandes erros. Eu vejo o cara indo lá e colocando 2, 3 títulos só. É importante ter 15 por quê? Porque normalmente o Google vai mostrar até 3. Nesse caso que está aí na tela para vocês, mostrou 2. Mostrou segurança para indústrias e Active e segurança eletrônica. Mostrou 2. Mas porque são 2 um pouco maiores. Né? Normalmente ele vai ocupar 2 linhas só. Então, tem outros que eu coloquei lá que são menores. Então, tem vezes que vai aparecer 3, tem vezes que vai aparecer 2. Você consegue ver na hora que está fazendo a campanha. Então, o ideal é colocar 15. Por quê? Porque o Google vai testar para você. Inclusive, um dos relatórios que a gente consegue ver é quais foram as palavras-chave, quais foram os títulos que normalmente o cara clicou. Então, vai pegar lá dos teus 15 e vai falar, ó, esse daqui... Junto com esse daqui tem o índice de clique de tanto. Consegue tirar esse relatório. Descrição. Descrição. Aqui o título ele é 30, acho que é 30 letras, se eu não me engano, 30 caracteres. Acho que é 30, agora me fugiu. Descrição. Você tem 4 descrições para colocar. E aqui é para ser descrição mesmo. Por exemplo, aqui ó, coloquei ó, especialista em projetos de segurança eletrônica para construtoras, condomínios e indústrias. Active está no mercado desde 2007, fornecendo soluções de segurança eletrônica, serviços, circuito fechado TV, automação, parará. Ele pode aparecer aqui até 3, 2, 3, dependendo do tamanho da tela. Então, use e abuse. Coloque realmente descrições que façam sentido e que tragam autoridade para a tua empresa. Então, quando eu falo aqui que a empresa está desde 2007, eu estou, de alguma forma, trazendo autoridade. Essa mesma informação, eu tenho um dos títulos que está com uma informação similar. Está lá, né? 16, 17 anos de experiência. Isso traz a autoridade Isso faz com que o cliente tenha uma noção de autoridade. Então, use e abuse. Bota 15 títulos, bota 4 descrição.
for o caso, hoje tá um pouquinho mais fácil, né? Vai lá no chat GPT, vai no Gemini do Google e bota lá. Pô, quero 15 títulos para anúncios do Google sobre tais assuntos. Pô, ele vai te dar as ideias. Descrição, ele vai pegar as informações baseadas no meu site. Ele vai pegar as ideias. Site link. Além do título, além da descrição, tu tem várias opções para tu colocar. Então, site link, onde ele vai direcionar direto para algum ponto do site. E aí os recursos adicionais, tem lá promoção, preço, chamada, que é no caso que está ali, né? Para o cara clicar no botão e já falar direto no telefone. Quando o cara está, por exemplo, no celular, isso daí ativa, né? Local, com endereço, o cara clica e aparece a opção de colocar rota já no Google Maps, quando o cara está no celular novamente. Então, tudo isso daí vai facilitar. Quando eu pego os relatórios desse meu anúncio, a quantidade de ligações ou a quantidade de cliques ali no endereço, no local, pedindo rota, são relevantes. Tipo, tem uma quantidade. O número maior é pessoas clicando e indo para o site, mas existem várias pessoas que clicam e vão para o telefone, que clicam e querem saber o endereço. Então a gente precisa aproveitar todos esses recursos que tem. Por quê? Quanto mais recurso tiver, mais completo vai ser teu anúncio. E lembrando que os teus títulos e as tuas descrições precisam estar alinhados com a pesquisa do cliente. Então, tu tá fazendo anúncio sobre CFTV, sobre alarme, sobre controle de acesso, cara, tem que ter palavras, tem que ter títulos específicos para cada uma. Para o próprio Google entender o cara pesquisou CFTV, então eu vou mostrar um título relacionado a CFTV. Estou falando de CFTV, mas entendam que é câmera, né? Pesquisou sobre câmera, então eu vou mostrar um título referente à câmera. Pesquisou sobre alarme, eu vou mostrar esse título de alarme, mais esse outro aqui de CFTV, mais esse outro com o nome da empresa. Então tem que ter essas variações para o próprio Google testar. Então tenha todas as informações para que seja relevante. Porque o ideal seria o cara pesquisou lá alarme monitorado. Ele cair num anúncio igual esse e no anúncio ter lá alarme monitorado. Monitoramento de alarme 24 horas. Parará. Embaixo poderia ter promoção, poderia ter preço, poderia ter várias informações. As descrições, falando sobre alarme, falando sobre monitoramento. E aí, quando ele clicasse, ele fosse para um site falando sobre alarme, falando sobre monitoramento. É o mundo ideal. Só que, normalmente, para quem está começando, fica um pouco mais complicado, porque você precisa ter uma campanha, um anúncio, um grupo de anúncio, não quero complicar a cabeça, mas um grupo de anúncio para cada tipo de palavra-chave, anúncios para cada tipo de palavra-chave e páginas para cada tipo de palavra-chave. Então a gente acaba segmentando, tendo muitas opções. Vai começar? Vai no genérico, bota todas as palavras-chave na mesma campanha, faz um site mais institucional, mais genérico, onde tem um pouquinho de informação sobre todas, mas tenha um botão de contato de WhatsApp bem destacado no meio da tela na primeira dobra. Para quê? Para o cara chegar e falar contigo. Ele nem perder tempo rodando no site. Beleza? Quando tudo isso daqui está perfeito, o que é o mundo ideal? Ou o que seria o mínimo aceitável? Preste atenção nisso daqui, porque essa conta aqui tem horas que dá vontade de chorar. O que seria o mínimo aceitável? O cara foi lá, pesquisou uma palavra-chave. Beleza? Opa. O cara foi lá e pesquisou uma palavra-chave. Pesquisou lá, alarme monitorado. Vários anúncios vão aparecer, inclusive o seu. Você vai ser um deles. Vai aparecer o teu e outros da região. Tendencialmente, o ideal seria que pelo menos 10% dessas pessoas que pesquisaram esse termo clicassem no teu anúncio. A gente chama de CTR, que seria a taxa de conversão ali, a taxa de clique em cima do teu anúncio. 10%. Esse cara que clicou no teu anúncio, ele vai ser direcionado para o teu site ou para uma landing page específica. Normalmente, o ideal seria que ficasse acima de 50%.
Vamos lá. O cara clicou no teu anúncio, ele vai ser direcionado para um site. Pô, vai, mas não seria 100%? Nunca é 100%. Por quê? Porque o site demora para carregar. Porque o cliente desiste no meio do caminho. Porque a internet do cara tá devagar, o teu site até pode estar bom, mas o link do cara não tá legal. Porque alguém chama a atenção dele. Por aí vai. Então, o normal seria que isso daqui ficasse pelo menos acima de 50%. Esses são números que a gente vai medir. Esses 50% chegaram no teu site, só 10% vão tomar alguma ação. Isso é, só 10% vão lá, vão clicar no botão de WhatsApp. Ou, o ideal seria que pelo menos 10% fizessem isso daí. Ir lá, clicar no botão de WhatsApp, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa assim. E por que eu estou te mostrando isso daqui? Eu quero mostrar esse número, ó. Pegando esses números, se 200 pessoas virem o teu anúncio, né, pesquisarem e virem o teu anúncio, apenas 20 vão clicar no teu anúncio. 20 vão clicar no anúncio. Dessas 20, elas vão ser direcionadas para o teu site. Se do clique para o site, o ideal seria ter 50%, vão só 10 chegar no teu site. E falei que normalmente 10% toma alguma ação. Então, se 10% toma ação, uma pessoa vai entrar em contato contigo. Presta atenção aqui. De cada 200 pessoas que viram o teu anúncio, por via de regra, pode ser mais, pode ser menos, por via de regra, apenas uma vai chegar a falar contigo. 200, uma. Por que eu estou chamando tanta atenção para isso daqui? Porque se de cada 200, uma só vai entrar em contato contigo, isso é 0,5%, 0,5%, tu tem que fazer tudo certinho aqui. Tem que fazer tudo mais otimizado. Para quê? Para ter uma palavra-chave que o cara realmente esteja procurando. Para o teu anúncio estar alinhado e atrativo. Para o teu site estar carregando direito. Para ter um botão ali bonitinho. Porque se isso daqui não estiver funcionando, novamente vai ser jogar dinheiro fora. Tu pode ter as melhores palavras-chave do mundo, que um mago foi lá e falou para ti, essa palavra-chave aqui dá certo. Pode ter o melhor anúncio do mundo, por exemplo, feito numa inteligência artificial, mas teu site não estiver conectando rápido, se a internet do cliente não estiver conectando rápida, não adianta nada. Não vai funcionar de um jeito ou de outro. Então, isso daqui é uma sequência. Pô, Wagner, posso direcionar para o meu WhatsApp e não para o meu site? Pode. Também pode. Só que a gente cai num outro padrão. No WhatsApp eu não consigo fazer remarketing, no site eu consigo fazer. Então, num segundo momento, quando eu for fazer anúncios, eu vou fazer de remarketing. O cara caiu no meu site, não falou comigo, não comprou, eu vou aparecer em outras oportunidades para ele. Vou aparecer no Google, vou aparecer em anúncios. O cara foi lá no Mercado Livre, apareceu meu anúncio lá. Então, por isso que é tão importante a gente fazer toda essa sequência aqui funcionar. Para que a gente tenha a maior quantidade de pessoas chegando em contato com a gente. Clique não quer dizer resultado. Investimento não quer dizer resultado. Então, conheço diversas empresas que investem R$10 por dia e têm ótimo resultado no Google. Por quê? Porque essa sequência está bem feita. A sequência está feita. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Galera, avisando aqui, aulas linkadas, tá? Todo esse passo a passo de como criar uma conta no Google, como configurar a conta no Google, como criar uma campanha, como escolher palavra-chave, como usar planejador de palavra-chave. Tudo isso daqui, passo a passo, tá lá dentro da plataforma de alunos, lá dentro do treinamento de marketing digital para segurança eletrônica. Para quem que esse treinamento está liberado? Ele está liberado para as mentorias. Então, acima do acelerador é para estar liberado. Se não tiver liberado para você, me avisa
porque ele faz parte hoje ele faz parte do bônus que eu dou para quem entra no acelerador, tá? Galera do treinamento, do curso de eletrônica da comunidade, não tem acesso a ele, mas pode ter. Aí só me chama, que aí eu faço a liberação dele, né? Tem um custo adicional, aí a gente só faz uma diferença ali, tem um custo promocional para quem é aluno, tá? E aí lá dentro tem realmente todo o passo a passo, tá bom? Dúvidas, galera? Dúvidas? Alunos, essa semana tem acelerador só. Acelerador e Plus. Quem é do acelerador do Plus, quinta-feira a gente pode abrir suas campanhas, tá? Então, pode ir lá, colocar em prática, startar, ou mesmo já tem a tua campanha, tá com alguma dúvida se está funcionando ou não está funcionando, se o funil aqui está funcionando ou não está funcionando, a gente pode abrir a tua campanha lá e botar a mão na massa juntos, tá? Olhar a campanha, olhar se a segmentação está certa, olhar se as palavras-chave estão certas, aí tem a questão de orçamento de campanha, aí a gente consegue olhar tudo no individual lá, tá bom? Galera, não tem dúvida? Então, nada? Então tá bom. Fechou. Então, dúvidas? Galera do acelerador, quinta-feira, né? Do acelerador ou da mentoria Plus. Então, quinta-feira a gente tem mentoria e aí a gente conversa por lá. Podemos abrir a tua campanha, podemos dar uma olhada por lá também. Outra galera aí dos outros treinamentos, pode mandar lá no grupo de WhatsApp ou me manda no individual, que eu vou respondendo de acordo com o que for necessário, tá bom? E quem não é aluno e chegou até aqui, embaixo na descrição tem um link para você clicar, falar comigo para a gente ver qual o programa de mentoria ideal para você, tá? Eu tenho 4 programas para todo o tamanho, toda a fase da empresa. Então, se você quer meu acompanhamento, quer realmente trabalhar junto, quer botar em prática todo o processo para ter uma empresa organizada, lucrativa, independente, que funcione sem depender de você, que tenha faturamento recorrente, me chama para a gente ver qual o programa ideal para você, tá bom? Também pode me procurar lá no Instagram, no @WagnerCamilo, pode mandar suas dúvidas lá, eu estou à disposição. Aqui, no link do vídeo, tem na descrição do vídeo, tem os links de material, tem também todo o contato comigo e a rede social, beleza? Show, povo! Fiquem com Deus, nos vemos em breve. Semana que vem, não lembro qual que é o conteúdo, então não vou nem falar e a gente vai se falando, tá bom? Me marca lá no Instagram, vai lá no @WagnerCamilo, me marca, me diz o que tu gostou da aula e a gente vai conversar por lá, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos em breve. Tchau!